E aí, hoje vamos começar a falar de juros, hein? Presta bastante atenção. Juros simples. Primeira coisa, imagina que eu tenha um capital de R$100 e eu aplique esse capital a uma taxa de 10% ao mês. Depois que passar um mês, eu vou continuar com R$100? Não. 10% de 100 é 10, então eu vou para 110, beleza? Então eu fui para 110. Agora presta atenção, para o próximo mês não vai render 10% de novo, só que juros simples, você calcula os 10% sempre do capital inicial, por isso que é chamado juros simples, você só aplica uma vez. 10% de 100 é 10, significa que a cada mês vai aumentando 10. Então 110, 120, 130 e assim por diante. Isso é o que caracteriza juros simples. Agora, vamos chamar a atenção para algumas coisas importantes. Primeira coisa, extrapolando um pouco a nossa matéria. O primeiro capital é 100, depois 110, depois 120, depois 130. O capital, então, está seguindo uma sequência. 100, 110, 120, 130. Uma sequência que de um termo para o outro, eu sempre estou somando 10. Ou seja, eu estou sempre somando um valor fixo. Aprende, na matemática, a sequência que de um termo para o outro você soma um valor fixo é chamado progressão aritmética, as famosas PAs. Então, juros simples está relacionado com PA. E esse valor que eu vou somando sempre é chamado razão. Então, aqui é uma PA cuja razão é 10, tá? Então, aprende, juros simples está relacionado com PA. Isso é a primeira coisa importante. Agora, vem, na minha opinião, o pensamento mais importante dentro de juros simples. Olha que legal! De 100 para 130, aumentou quantos por cento? De 100 para 130, aumentou 30%. Sabe o que eu estou querendo falar para você? 10% ao mês. Em 3 meses, você pode fazer a multiplicação. 10% vezes 3, 30%. Sempre que for juros simples, você pode pensar simples. 10% ao mês, em 3 meses, 30%, tá? Sempre você pode fazer isso. 12% ao ano eu quero ao mês, é só pegar 12 e dividir por 12, 1% ao mês. 30% ao mês eu quero por dia, é só pegar 30% e dividir por 30. Beleza? Ô Alisson, não é por 31 não? Não, porque quando a gente trabalha com a matemática comercial, o mês comercial, ele tem 30 dias, tranquilo? Então presta atenção, 30% ao mês, eu quero ao dia, 30% dividido por 30, 1% ao dia. Você sempre pode fazer esse pensamento, tá? Quando for juros simples. Agora, presta atenção, vamos desenhar o gráfico. Eu quero o gráfico do montante em função do tempo. Montante são esses valores que você está tendo aqui, tá? Montante é sempre o valor final que você está tendo na aplicação. Então presta atenção. Hoje, no tempo zero, qual é o meu montante? 100. Então presta atenção. Hoje eu tenho 100. Passa um mês. Eu continuo com 100? Não, eu fui para 110. Então passou um mês, agora o meu capital é 110. Agora presta muita atenção. Olha que legal. Aqui variou um mês, o Y variou 10. Agora presta atenção. Passou um mês, o Y variou 10. Se passa mais um mês, o Y varia quanto? 10. Se passa mais um mês, o Y variou quanto? 10. Em outras palavras, uma mesma variação de X está acarretando uma mesma variação de Y. Isso caracteriza uma reta.
Sempre que uma mesma variação de x for acarretando uma mesma variação de y, isso é uma reta. Então, o gráfico de juros simples é sempre uma reta. Toma cuidado que tem provas que tentam quebrar sua perna. Tem provas que falam assim: o montante e o tempo em juros simples são grandezas diretamente proporcionais. Mentira! Nós já vimos que o gráfico de grandezas diretamente proporcionais é uma reta. Só que essa reta tem que passar pela origem. Juros simples não passa pela origem. Até porque não faria sentido, né? Você não aplicar capital nenhum e de repente você começa a ter dinheiro. Beleza, eu quero saber que aplicação que é essa. Tranquilo? Você não aplica nada e começa a ter dinheiro. Então toma cuidado com isso. Então o gráfico de juros simples é sempre uma reta. Agora, presta atenção. Tem alunos, tem pessoas que gostam de fórmula. Eu, particularmente, não faço os exercícios usando fórmula, mas quem quiser pode usar. A fórmula de juros simples. Juros, que é J, é igual a CIT sobre 100. Presta atenção. Tem muita gente que vira para mim e fala assim: ô Alisson, eu já vi a fórmula juros é igual a CIT. Você colocou CIT sobre 100. Aprende, é a mesma coisa. O que diferencia uma da outra? Presta atenção. J é juros, C é capital, I é a taxa, T é o tempo, tá? O que diferencia a fórmula CIT da CIT sobre 100? A taxa. Se você pegar uma questão, a taxa for de 3%, se você guardar essa fórmula desse jeito, aqui você escreve 3, porque o porcento já está aqui. Se você guardar a fórmula como CIT, aí aqui na taxa você põe 3%, que é 3 sobre 100, beleza? Então a diferença é só isso. E um detalhe, sempre que for usar essa fórmula, o I e o T, ou seja, a taxa e o tempo, tem que estar na mesma unidade, tá? Se a taxa tiver o ano, o tempo tem que estar em anos. Se a taxa tiver o mês, o tempo tem que estar em meses. E assim por diante, tá? Agora, toma só um outro cuidado. Essa fórmula, ela te dá os juros. Ou seja, o que rendeu. Se você tiver um capital de 200, fez a conta, encontrou 30 foi só os juros, tá? Não é a resposta final. A resposta final é sempre o montante. Quem é o montante? O capital inicial mais os juros que você tem. Eu só quero que você fique esperto que essa fórmula, ela te dá só os juros. Se a questão estiver pedindo o montante, você tem que somar o capital inicial. Beleza? Agora vamos ver como que a gente usa isso nas questões. Eu não vou usar as fórmulas. Eu vou tentar fazer só no raciocínio para você ver. Agora, quem quiser usar a fórmula, tem problema não. Olha só, vou tentar te ensinar a não ficar refém da fórmula. Beleza? Um capital de R$200, então eu tenho um capital de 200. Foi aplicada uma taxa de 3% ao semestre. Então, a cada 6 meses, 3%, em juros simples. Quando eu vejo que é juros simples, eu já abro sorriso. Ó. Já abro sorriso, porque eu sei que a coisa é simples. Qual é o montante no final de um ano? A única coisa que você tem que entender. Qual é o capital que eu tenho? 200. Esse capital, ele não foi aplicado a uma taxa de 3% ao semestre? Então, passou 6 meses, 3%. Eu quero saber o montante no final de um ano. Vem cá. Se a cada 6 meses é 3%, 6 meses 3%, um ano 6%. Então eu sei que esse capital aumentou 6%. Aumentar 6% é multiplicar por 1,06. 6% de 200 é 12, então você foi para 212. Acabou. Acabou. Olha, eu poderia usar a fórmula? Pode. Mas você vai chegar nesse resultado, 212. É até bom você usar a fórmula para você ver. Só um detalhe, o resultado da fórmula não vai dar 212, vai dar 200.
Só que ele quer o montante, aí 212. Beleza? Mas você viu que eu não precisei usar a fórmula, tá? Agora, presta atenção nesse daqui. Um capital foi aplicado a uma taxa de 1% ao mês em juros simples. Ó, já abre o sorriso, ó. 1% ao mês em juros simples. Se os juros depois de um ano foi de 24, qual o valor do capital? Eu gosto de fazer essa questão da seguinte maneira. Presta atenção. Os juros não é de 1% ao mês? Ele nos gerou, depois de um ano, juros de R$24. Qual é o valor do capital? Uma dica para você aqui, ó. Não foi R$24 em um ano? Ao mês foi quanto? Só pegar 24 e dividir por 12. Vai dar o quê? R$2. Significa, a taxa é de 1% ao mês, que 1% do seu capital é exatamente quem? R$2. É isso que significa aqui dali, ó. 1% do seu capital é R$2. Por que que eu fiz assim? Porque eu peguei esses juros foi exatamente depois de um ano. Um ano são 12 meses, 24 dividido por 12 dá 2. Ou seja, por mês foi aumentando 2. Só que a taxa não é de 1% ao mês, então 1% do capital é 2. Se você fizer essa conta aqui, 1%, 1 sobre 100, 6 vezes 2, 200. Então seu capital, 200. Poderia também ter feito da seguinte maneira: 1% ao mês em um ano, 12%. Os 12% do capital é igual a 24. Faz a conta que você acha 200. Beleza? Então é isso daí, ó. Pode usar a fórmula? Pode. Usa a fórmula para você treinar também. Você vai ver que o resultado vai estar isso daqui, ó. A única coisa que eu quero, não fique refém da fórmula. É isso que é importante. Agora, dá uma olhada nesse daqui. Um capital foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês em juros simples durante um ano. 2% ao mês em juros simples, abriu o sorriso, durante um ano. Se o montante foi de 248, qual o valor do capital? Então, olha só que legal. Vamos entender a questão. Eu tenho um capital. Ele não foi aplicado durante 2% ao mês durante um ano? Significa que esse um ano, ele rendeu quanto? 24%. 2% ao mês, em um ano, 12 meses, 24%. Ou seja, esse capital aumentou 24% e gerou um montante de 248. Eu quero saber o valor do capital. Aqui, ó. Daqui para cá, não aumentou 24%? Aumentar 24% é multiplicar por quanto? 1,24. Isso é igual a 248. Daqui C vai ser igual a 248 dividido por 1,24. Isso vai dar 200. Ou seja, o seu capital era R$200. Você mata a questão. O que eu quero te falar? Quando você sabe fatores e tal, você não precisa ficar guardando fórmulas. Você consegue entender isso? Ô Alisson, mas eu gosto de fórmula, eu quero ter uma fórmula e tal. Beleza. O meu papel é tentar te mostrar que você pode ficar fora da fórmula. Mas agora, se você quer, é um direito seu. Beleza? Faça os exercícios. Valeu!